E aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai investigar uma coisa que existe em praticamente toda casa, mas que, sabe, a gente mal nota. É um detalhe de design tão comum que virou paisagem. Até que dá problema, né? Pois é, a gente está falando de um perigo escondido bem ali, no canto da sala. E para a gente começar essa análise, eu lanço uma pergunta. O que é que um berço, o Feng Shui e uma lima de marceneiro têm em comum? Parece até piada, né? Mas a resposta, olha só que interessante. Conecta segurança de criança, energia do ambiente e trabalho artesanal. E a resposta é o canto vivo. Sabe, aquela ponta afiadíssima de uma mesa, de uma estante, até de uma parede? Para muita gente é um perigo, um risco de acidente. Para outros, é uma fonte de energia ruim. E para a ciência? Para a ciência é uma falha de design que precisa ser corrigida. Hoje, a gente vai mergulhar nessas diferentes formas de olhar e resolver esse problemão. Bom, vamos começar então pela lente do cientista, né? Projetando para a segurança. A gente vai ver como é que a ciência e o design olham para esse desafio de criar espaços mais seguros, principalmente para quem é mais vulnerável. A palavra-chave aqui é um negócio chamado ergodesign. E não é só sobre deixar as coisas bonitas, não. Pensa assim, é a mistura da ergonomia, que é a ciência que estuda como a gente interage com as coisas, com o design. O objetivo final é criar produtos que sejam, claro, bonitos, mas acima de tudo que sejam seguros e confortáveis de usar. Mas por que isso é tão importante? Olha só que dado assustador. Uma pesquisa feita em hospitais lá no Rio de Janeiro descobriu uma coisa séria. Falhas no projeto dos berços aumentam e muito os acidentes. A faixa etária mais crítica vai dos 8 meses até os 4 anos de idade. E um dos grandes vilões apontados nesse estudo? Exatamente, móveis com as tais quinas vivas. O perigo é super real e está documentado. E para tentar resolver isso, a ciência entrou em campo. Foi desenvolvido um projeto chamado ErgoBerço, que era um protótipo, de um berço pensado ergonomicamente. E o mais legal é que ele não ficou só no papel ou no laboratório, não. Ele foi para a vida real. 42 famílias levaram o protótipo para casa e testaram por 3 dias. E o que saiu disso tudo? Bom, os resultados são fascinantes. O pessoal que testou gostou da segurança geral, aprovou a grade móvel, mas também apontaram os problemas. Coisas como, olha, é muito pesado, é meio estreito, o acabamento não é fácil de limpar. E é exatamente assim que a ciência funciona, sabe? Pegando o feedback do mundo real para ir melhorando um projeto até ele ficar bom de verdade. Beleza. A ciência está lá pensando no futuro. Mas e o móvel que já está na nossa sala? Aí a gente muda de perspectiva e vai para a lente do pragmatista, aquele que quer uma solução para ontem. A solução mais óbvia, claro, são os protetores de quina. E no mercado a gente encontra basicamente 2 tipos. Tem os de silicone, que são mais firmes, resistentes e muitas vezes transparentes, o que é ótimo. E eles aguentam até a área externa. Do outro lado tem os de espuma, que são bem macios, fofinhos e às vezes cobrem a borda inteira do móvel. O ponto negativo são mais chamativos e só servem para dentro de casa. A escolha vai depender do que cada um precisa, né? Ok, mas como é que a gente escolhe o protetor certo? Bom, tem 4 pontos para ficar de olho. Primeiro, a fita adesiva. A fixação tem que ser boa, senão não adianta nada, o protetor vai sair voando. Segundo, o visual, a decoração. Tem que pensar se aquilo vai combinar com o ambiente ou se vai ficar parecendo um trambolho. Terceiro, e esse é super importante, o material. Ele não pode ser tóxico de jeito nenhum, principalmente se tem criança em casa. E por fim, a quantidade. Às vezes, comprar um kit sai bem mais em conta do que comprar um por um. É um checklist simples, mas que ajuda a fazer uma compra mais inteligente e segura. Agora a gente sai do mundo físico, do palpável e entra numa visão bem diferente. É a sabedoria do sábio que olha para o canto vivo e não vê só um pedaço de madeira, mas um ponto que mexe com a energia do lugar. Dentro do Feng Shui, uma quina afiada cria o que eles chamam de shashi. A tradução seria algo como setas invisíveis. A ideia é que essas pontas ficam o tempo todo emitindo uma energia cortante, uma energia meio agressiva na direção de quem está no ambiente. Imagina ter um dedo acusador apontado pra gente o dia inteiro? É meio isso, uma coisa que vai minando a nossa energia. E essa frase aqui resume tudo. Arestas e quinas não oferecem tranquilidade e desgastam nossas energias. É isso. A visão do Feng Shui é que onde tem muita ponta, muita aresta, a paz vai embora. E ficar exposto a isso o tempo todo pode causar cansaço, estresse, aquela sensação de peso que a gente nem sabe de onde vem. Tá, e como é que se cura isso? As soluções são bem interessantes. A mais óbvia, claro, é tirar o móvel de lugar.
Se não der, a ideia é criar uma barreira. Pode ser, por exemplo, um vaso de planta bem na frente, para absorver essa energia. E olha que curioso, usar protetores de quina arredondados também funciona como uma cura. Ou seja, a solução prática do dia a dia acaba se encontrando com a sabedoria milenar. Bom, a gente já passou pela ciência, pela solução rápida e pela energia. Falta uma última perspectiva, a do artesão. A visão de quem não quer botar um band-aid, mas sim resolver o problema na raiz, com as próprias mãos. E para essa turma, a solução definitiva é o que eles chamam de quebrar o canto. É pegar uma ferramenta simples, uma lima, e lixar aquela ponta afiada até ela ficar suave. É uma solução permanente, que muda o móvel para sempre, tirando aquela agressividade dele. Então, resumindo os caminhos que a gente viu, tem a solução rápida, a do pragmática, vai lá e coloca um protetor de silicone. Problema resolvido, na hora. Aí tem a solução energética do sábio, coloca uma planta ali na frente para criar uma barreira e harmonizar o ambiente. E por último, tem a solução definitiva, a do artesão. Ir lá e lixar a ponta do móvel, mudando a forma dele para sempre. 3 jeitos bem diferentes de lidar com o mesmíssimo problema. Certo. Depois de viajar por esses 4 mundos, o da ciência, o da praticidade, o da energia e o do artesanato, o que fica? Fica que quando a gente junta todas essas peças, a gente consegue ter uma visão muito mais completa, muito mais consciente da nossa própria casa. E essa tabela aqui resume perfeitamente a nossa jornada, né? De um lado, o cientista, que vê uma falha de projeto e pensa em ergodesign. Do outro, o pragmatista, que vê o perigo agora e, bota um protetor. Aí vem o sábio, que sente a energia sendo drenada e posiciona uma barreira. E por fim, o artesão, que olha e vê um defeito de fábrica e vai lá e conserta na origem. É isso. 4 olhares, um problema e muitas soluções possíveis. E a grande lição aqui é essa: não tem uma resposta certa e única. Uma casa realmente segura, confortável e harmônica não nasce de uma única ideia, mas sim da combinação inteligente de vários conhecimentos, da ciência mais moderna até a sabedoria mais antiga. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Depois de olhar por todas essas lentes, como será que a gente passa a enxergar aquele simples canto de um móvel lá em casa? Talvez, a partir de agora, com um olhar um pouco mais atento, né? Valeu e até a próxima!